Estamos iniciando mais um programa Nosso Direito, que tem a proposta de discutir temas jurídicos de interesse de nossa sociedade. O programa Nosso Direito é produzido pela TV Uniara em parceria com o curso de Direito da Uniara e vai ao ar no canal 21 da NET e na TV Educativa de São Carlos. Hoje temos a honra, o prazer enorme de receber em nosso programa o professor, promotor de justiça, nosso grande amigo, Dr. Raul de Melo Franco Júnior, digníssimo promotor de justiça do nosso fórum local de Araraquara. Seja muito bem-vindo, professor Raul. Muito obrigado, é um prazer poder participar mais uma vez do programa Nosso Direito, que sempre se dispõe a debater questões tão presentes, tão do momento, como essa que nós vamos hoje conversar sobre ela. E já vamos engatar então na nossa questão, né, professor Raul? Nós gravamos aqui recentemente um programa com o professor Silvio Maciel sobre a possibilidade da prisão do governador Arruda. Agora nós vamos falar da questão constitucional. O governador Arruda, Distrito Federal, lá tem vereador, distrital. Fala um pouquinho, o que é o Distrito Federal, professor Raul? Bem, na Constituição passada, na Constituição de 69, o Distrito Federal era apenas um órgão onde se localizava a capital do país. Aliás, o Distrito Federal era a capital. Com a Constituição de 88, o Distrito Federal ganhou uma autonomia praticamente equivalente a um Estado. Então, hoje o Distrito Federal é um ente autônomo que, portanto, tem as suas autoridades próprias, produz legislação, elege deputados federais, como nós aqui nos estados, elege 3 senadores, elege o seu governador, elege deputados distritais, que seriam mais ou menos os equivalentes aos nossos deputados estaduais aqui. Mas a Constituição não permite que o Distrito Federal se subdivida em municípios. Portanto, o Distrito Federal não tem prefeito e não tem vereadores. Nós temos lá várias cidades satélites junto a Brasília, mas essas cidades constituem regiões administrativas do Distrito Federal. São 18 regiões administrativas. Não são municípios, portanto, não contam com prefeitos e não contam com vereadores. O Distrito Federal todo é governado, é organizado, é administrado pelo governo do Distrito Federal, pelo governador eleito pelo povo, eleito pelo voto direto. Esse é o governador que, em razão de problemas relacionados a um esquema de corrupção, talvez o esquema de corrupção mais bem documentado que a história do Brasil já registrou, esse governador que teve a sua prisão decretada e agora recentemente teve cassado o seu mandato pelo Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal. Tá, mas nós já vamos falar dessa cassação daqui a pouquinho. Como é organizado o Distrito Federal? Pois bem, o Distrito Federal, como eu disse, elege essas autoridades e tem uma autonomia para se organizar. Então, cria as suas próprias secretarias, tem a sua lei máxima, como nós temos aqui a Constituição do Estado, o Distrito Federal tem a sua lei orgânica. Parecida, a terminologia aí parecida com a do município, mas o tratamento é equivalente ao de um Estado. Ele tem dupla competência, porque tudo aquilo que o Estado pode legislar, produzir, arrecadar, o Distrito Federal também pode. E também tudo aquilo que o município pode legislar, instituir, arrecadar, o Distrito Federal também pode. Então ele tem competência, inclusive tributária, dúplice, tanto em matéria estadual, quanto em matéria municipal. Então, a partir dessa competência administrativa, política, legislativa, ele produz as suas próprias leis através dessa Câmara Distrital, esse o nome técnico dado pela Constituição. Os deputados distritais, então, aprovam as leis que são submetidas à sanção ou veto do governador e, através da sua lei orgânica e da sua legislação própria, é que ele se organiza. Então, ele pode criar as suas próprias secretarias, os seus próprios serviços, ele tem o seu próprio funcionalismo, organiza-se e rege-se pelas suas próprias leis. Tá. Nós estamos com uma situação estranha ocorrendo lá no Distrito Federal, porque nós tivemos um governador que foi preso, assumiu o vice. O vice renunciou, assumiu o presidente da Câmara.
que na verdade não era o presidente da Câmara, né? O anterior já tinha renunciado, já tinha um outro. Fala um pouquinho sobre como fica essa sucessão, essa sequência de novos poderes aí. A lei orgânica do Distrito Federal, ela tem uma previsão a respeito desse processo sucessório que ocorreria nessa ordem, vagando ambos os cargos, o cargo de governador e o cargo de vice-governador, assume o presidente da Câmara, na sua falta ou no seu impedimento, assume o vice-presidente da Câmara, e se não bastasse, ainda tem uma terceira figura, que é o presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Essas pessoas assumem interinamente a função de governador, e só de governador, a função de vice fica temporariamente vazia, e assume essa função até que haja uma eleição para governador e vice. Essa eleição, se os dois cargos vagarem nos 2 primeiros anos do mandato, essa eleição é uma eleição direta, uma eleição pelo povo. Em 90 dias deve-se convocar novas eleições e então um novo governador e um novo vice-governador deve ser eleito. Mas a mesma lei orgânica prevê que se essa vacância acontecer no último ano do mandato, essas pessoas que assumiriam interinamente, na verdade, ficariam até o final do ano, até o final do mandato. Então a situação atual seria essa. Ocorre que agora no dia 17, a Câmara Legislativa do Distrito Federal aprovou uma emenda, aprovou em primeiro turno uma emenda a essa lei orgânica, mudando esse sistema e adotando o mesmo critério que é adotado na Constituição Federal para o presidente da República. O sistema é o seguinte: se os dois cargos, no caso presidente e vice, e por Distrito Federal governador e vice, vagarem nos 2 primeiros anos do mandato, nova eleição direta para governador e vice, ou para presidente e vice. Se a vacância ocorrer nos 2 últimos anos do mandato, eleição indireta para os 2 cargos. O que é essa eleição indireta? A eleição é feita pelo próprio Legislativo. No caso do presidente, pelo Congresso Nacional. No caso do Distrito Federal, pela Câmara Legislativa do Distrito Federal. Essa emenda já foi aprovada no primeiro turno, como as leis orgânicas, elas precisam ser emendadas através de projetos aprovados 2 vezes. Em 10 dias deverá ocorrer nova votação, e tudo indica que essa votação será exitosa, porque já num primeiro turno a votação foi unânime. Então, a lei orgânica do Distrito Federal será alterada para se determinar que ainda esse ano ocorram eleições indiretas para governador e vice-governador do Distrito Federal. Significa, vai se abrir um processo de sucessão, vão se estabelecer as regras de quem são as pessoas que podem ser candidatas nesse processo, e o normal é que toda pessoa que poderia se candidatar ao cargo de governador e vice, poderia também se candidatar agora à sucessão de governador e vice. Esse processo sucessório será discutido com a sociedade. Os próprios deputados distritais ou outras pessoas que preencham as condições da lei eleitoral poderão se candidatar, só que o colégio eleitoral será a Câmara Legislativa do Distrito Federal, que conta atualmente com 24 deputados distritais. Alguns dos deputados já foram afastados, assumiram suplentes, porque o mesmo esquema de corrupção que atingiu o governador Arruda também atingiu o vice-governador e também atingiu alguns deputados da bancada que apoiava o governador. Inclusive, me parece até o antigo presidente da Câmara. Isso, o presidente da Câmara e outros deputados que, inclusive, já foram afastados. Portanto, o processo deve atingir não só o governador, como o vice e os demais deputados. E isso vai ter uma repercussão, com certeza, nesse processo de sucessão do governador e do vice, que deve ser feito, como eu disse, por eleição indireta. Agora, essa eleição indireta, se tudo indica, vai ser aprovada. Se elege um novo governador e vice, mas perdura só até o final do ano e depois
Vai ter eleição direta. Tanto no caso de eleição direta quanto de eleição indireta, e isso também vale para a regra do presidente da República, aqueles que foram eleitos cumprirão apenas o restante do mandato dos seus antecessores. Portanto, os eleitos agora, nesse momento, nesse processo de sucessão, vão governar até o final do ano. Em outubro nós teremos eleições normais, inclusive para o Distrito Federal, inclusive já se aventam aí quem serão os candidatos. O mais provável deles, inclusive, que é o Joaquim Roriz, segundo o que se noticia na imprensa, foi quem começou com esse sistema de corrupção que acabou atingindo o governador Arruda. Muito bem, vamos para um breve intervalo, mas já voltamos. Estamos retornando com o programa Nosso Direito, que tem a proposta de discutir temas jurídicos de interesse de nossa sociedade. Você quer falar com a gente? Manda um e-mail para o endereço direito@uniara.com.br ou ligue para a gente, 16 3301 7173 ou 3301 7129. Professor Raul, nós falamos no outro bloco que eu já não sei se é ex-atual, anterior, enfim, o José Roberto Arruda, vamos dizer assim, foi recentemente cassado do cargo de governador. Quais são as consequências? O que realmente aconteceu? Ele poderia ter sido cassado? Essa cassação teve um trâmite normal? Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Bem, o que realmente causa certo espanto é que um governador, em meio a uma verdadeira tempestade de corrupção, preso em razão desses atos de corrupção, porque a prisão se deu em fevereiro, em meados de fevereiro, porque o governador teria se envolvido com o suborno de uma testemunha, tentou comprar uma testemunha. E isso foi motivo suficiente para que se determinasse a sua prisão. Mas o que parece estranho é que um governador envolvido com um ato de corrupção tão grave acabe perdendo o mandato por um motivo relativamente alheio a isso. Porque o Ministério Público Eleitoral, portanto, o promotor eleitoral que atua lá no Distrito Federal, depois do governador Arruda ter saído do seu partido, do DEM, promoveu perante a Justiça Eleitoral um processo de cassação eleitoral dele. Porque a desfiliação partidária, segundo o entendimento mais recente do Superior Tribunal de Justiça, do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral, é motivo para a perda do mandato. E acabou sendo esse processo inaugurado pelo Ministério Público Eleitoral, que deu causa, nessa última semana, à cassação do mandato do governador. Quer dizer, o governador teve seu mandato cassado não pelos atos de corrupção que praticou, mas por ter saído do partido. Porque, só completando, entende-se que o cargo é do partido e não da pessoa do governador. Justamente. Isso foi até uma evolução no direito eleitoral brasileiro, porque havia episódios muito frequentes de parlamentares, né? E isso vale para todos, né? Vale para vereadores, para deputados estaduais, para os deputados distritais, para os deputados federais, para os senadores e para todos os cargos do executivo, prefeitos, governadores, presidente e todos os vices. Quem foi eleito por um partido deve fidelidade ao seu partido. O cargo, na verdade, é da legenda partidária, não é da pessoa física
eleita pela legenda. E significa que no momento que o sujeito resolve sair da legenda, abandonar o partido, ou mudar para um outro partido, ele não pode levar consigo aquilo que não é dele. Significa, o cargo é do partido, é da legenda. Então, de 2 anos para cá, esses tribunais têm entendido que quem deixa o partido perde o cargo. Acabou a questão da infidelidade partidária por outras vias, né? Se força uma fidelidade partidária. No caso do governador Arruda, a questão era um pouco polêmica, porque o governador foi praticamente instado a sair do partido. O partido não mais o queria nas suas fileiras, ante os atos de corrupção que foram revelados por essa operação da Polícia Federal, conhecida como Caixa de Pandora. De qualquer maneira, o governador não esperou que ele fosse expulso do partido. Ele saiu do partido. E a Justiça Eleitoral acabou entendendo que esse ato voluntário de sair do partido é suficiente para a cassação do seu mandato. Foi uma votação bem estreita, uma votação por 4-3, né? Mas ele saiu, quer dizer, ele perdeu o mandato. E isso vai, evidentemente, surtir algumas consequências interessantes nesse processo todo. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Antes de nós falarmos das consequências, rapidamente, como ficam os processos de impeachment que estavam em trâmite na Câmara do Distrital? Pois é, essa é uma das consequências. Porque, veja, a finalidade de um processo de impeachment é, primeiramente, cassar o mandato. Aliás, é a principal finalidade, é cassar o mandato. Essa finalidade se esvaiu. Ela não tem mais sentido, porque o governador já teve o seu mandato cassado, não pela Câmara Distrital, pela Câmara Legislativa do Distrito Federal, mas pela Justiça Eleitoral. Agora, o processo de impeachment também pode resultar numa segunda pena, que no caso Collor foi debatida, foi discutida, porque aconteceu alguma coisa muito semelhante no caso Collor. O presidente Collor, quando estava sendo processado, no dia do julgamento, renunciou ao mandato. E a renúncia também é causa de perda do mandato, de extinção do mandato. A estratégia da defesa, no caso Collor, era justamente essa. Se não há mais mandato, se o presidente não é mais presidente, ele não pode mais ser julgado pelo Senado. Mas naquele caso, essa estratégia não deu certo. E isso acabou fazendo jurisprudência no país. O que é que fez o Senado na ocasião do julgamento do presidente Collor? Deu sequência ao julgamento e impôs ao presidente a segunda pena, a inabilitação para a função pública por 8 anos, prevista na lei das inelegibilidades. Então, o processo de cassação lá do presidente Collor continuou mesmo depois de ele haver perdido o mandato. Naquele caso, perdeu pela renúncia. Nesse caso do Arruda, perdeu por decisão da Justiça Eleitoral. Então, se for para ter coerência, se for para seguir as regras já consolidadas pela jurisprudência no caso Collor, e é bom salientar que o presidente Collor foi ao Supremo discutir isso, e o Supremo deu razão ao Senado, isso não estava certo, o Senado, o processo poderia ter continuado. Se for para seguir essa coerência, o processo de impeachment contra o governador Arruda também deve ter uma sequência. E é possível que a Câmara não lhe imponha a pena de impeachment, que seria a perda do cargo, porque já perdeu, mas é possível que lhe imponha essa segunda pena, a inabilitação para a função pública por 8 anos. E esses 8 anos são contados da data em que o mandato terminaria. Quer dizer, na prática, é um período de quase 9. Contaria a partir do início do ano que vem. Justamente, a partir de 1º de janeiro de 2011. Mais alguma consequência? Além dessa consequência, nós temos, essa é possível até que, se tiver lá um jogo político e alguns jornalistas duvidam que esse processo vai continuar, eles acham que a Câmara Legislativa do Distrito Federal vai arquivar o processo de impeachment em face da cassação pelo TRE. Se realmente isso acontecer, se houver
a desistência, o arquivamento desse processo, será triste, é um final lamentável, em que a Justiça Eleitoral, na verdade, acabou prestando um desserviço à nação. É bom que se diga também que essa decisão da Justiça Eleitoral ainda não é definitiva. Ela ainda está sujeita a recurso, mas é muito provável que ela seja confirmada. E, por enquanto, ele continua governador. Portanto, nesse momento, não há razão para o processo parar, porque ainda está sujeito a recurso à decisão do TRE. Mas existem, sim, outras consequências. Por exemplo, se ele não é mais governador, ele não tem mais a força de influência do cargo, a ponto de usar dessa força de influência, por exemplo, para seduzir testemunhas, ou para corromper pessoas. Então, por que mantê-lo preso? Veja bem, a cassação do mandato pode chegar à conclusão de que é melhor soltá-lo. Então, ele perdeu o mandato de um lado, mas é possível que recupere a liberdade do outro. Uma outra consequência, no momento que essa decisão for confirmada, não há mais razão desse processo continuar no STJ, onde está hoje. Foi o Superior Tribunal de Justiça quem decretou a prisão do governador e vem mantendo essa prisão, juntamente com o Supremo, que também negou o habeas corpus impetrado pelos advogados do governador Arruda. Mas no momento em que essa cassação for confirmada, ele deixou de ser governador. E a única razão desse processo estar no STJ é o fato dele ser governador. Se ele deixa de ser governador, acabou essa prerrogativa de foro. Portanto, esse processo vai ter um deslocamento. Ele vai para a Justiça de primeiro grau do Distrito Federal. Vai ser um juiz de primeiro grau que vai acabar julgando esse processo do Arruda por corrupção. Também o fato da cassação vai enfraquecer o pedido de intervenção do Distrito Federal, porque a impressão que vai se ter é que já está resolvida a polêmica em torno do governador. Ele já não é mais governador, ele já foi cassado, já existe um processo de sucessão, por que intervir no Distrito Federal? Então, tudo isso vai ser consequência dessa cassação que, a meu ver, poderia ter sido afastada pela Justiça Eleitoral. Foi meio que um jeitinho brasileiro de resolver os problemas em torno desses atos de corrupção do governador. Então, estamos já chegando ao final, gostaríamos de agradecer imensamente a presença do ilustre promotor de justiça, professor da nossa casa, professor Raul de Melo Franco Júnior. Suas rápidas considerações finais, professor. Bom, eu acho que esse processo de corrupção do governador e todos os fatos que vêm se desencadeando, em especial a prisão do governador, deve ser tomado como uma lição. Uma lição para todos os nossos governantes, os governantes municipais, os governantes dos nossos estados, principalmente, para mostrar que, olha, ainda existe maneira de se reconduzir as coisas a um Estado de Direito. Às vezes nós ficamos um pouco desanimados com as ondas de corrupção, com as notícias de desvios de dinheiro público, de malversação de recursos. Talvez isso seja um alento para o brasileiro de perceber que ainda é possível fazer justiça, sim. Não tenha dúvida. Muito obrigado, professor Raul, muito obrigado a você, nosso telespectador, e nos vemos a semana que vem. Um grande abraço.